começa a perceber. Como não é um diagnóstico, né, muitos desses pacientes eles acabam sendo subdiagnosticados. Né? A gente identifica não a ortorexia necessariamente, né, tão frequente. Na minha experiência eu vejo alguns comportamentos que chamam a atenção, né? Alguma rigidez, alguma modificação específica em algum hábito alimentar, né? O paciente começa a ter um fanatismo com um determinado tipo de alimentação, né? Ele é vegano, mas ele leva aquilo como se fosse assim uma religião, né? E isso acaba gerando para ele às vezes sentimentos de culpa, né? De desajuste no ambiente que ele circula e por isso o sofrimento. Eu não tenho certeza, né, da literatura aqui de cabeça, mas eu acredito que esse transtorno ou essa dificuldade ela vai estar presente em ambos os sexos, né? Não é como a anorexia que a gente vai ver assim predominantemente em mulheres. A ortorexia já começa a ter um equilíbrio maior entre homens e mulheres, né? Então eu acho que não tem muita diferença entre gêneros. Então, bom dia. Eu vejo a ortorexia como sendo um transtorno alimentar hoje muito significativo, até porque se confundem as duas coisas no sentido de buscar uma alimentação saudável com essa preocupação excessiva em cima desse fato que acaba sendo um transtorno alimentar. Esse transtorno alimentar, então, a ortorexia, ele vem muitas vezes associado com o fato daquela busca incessante também da questão corporal, né? E que pode vir associado com a bulimia, pode vir associado com a própria anorexia. Então, tem muitas relações entre esses transtornos alimentares e uma vez que tu tem um transtorno alimentar configurado, dito, diagnosticado, tu tem total possibilidade de sim fazer os outros transtornos e não só os alimentares, mas os mentais, no sentido de ansiedade, depressão. Então tem essa relação bem forte entre elas. Bom, o paciente então com ortorexia ele tem, do ponto de vista psicológico, né, o principal padrão cognitivo dele é um padrão mais obsessivo, isto é, rígido. Então o trabalho do terapeuta é tentar flexibilizar a cognição desse paciente, de modo que ele tenha uma relação um pouco mais maleável com a alimentação, que ele se permita eventualmente cometer algum deslize sem tanto sofrimento, né? Então a saúde mental desse paciente vai ser a flexibilidade do pensamento. Então a gente vai ter que trabalhar uma série de técnicas cognitivas com esse paciente para flexibilizar a relação que ele tem com a alimentação. E isso envolve necessariamente em expor o paciente, né, a alimentos que ele considera proibido, né, tentar fazer algumas combinações nesse sentido e ele também se permitir, né, violar um pouco essas regras tão rígidas. Né? É uma terapia que pode levar um certo tempo, né, porque alguns pacientes estão muito presos a esse padrão de funcionamento, mas ela costuma ser bastante efetiva nessa população. Para tratamento desses pacientes com ortorexia, eu vejo que sim, de forma um pouco não tão objetiva, a gente faz um recordatório alimentar até para conseguir identificar e ter ferramentas para dizer que o paciente tem a ortorexia, né? E mostrar assim, de alguma maneira, o registro alimentar seria o início para um plano alimentar. Não vejo necessidade de já de antemão lançar um plano alimentar, calcular um plano alimentar sem trabalhar algumas questões anteriores a essa, como por exemplo, jogar um alimento ou outro em alguma refeição ou em outra, tentar incluir alguns outros alimentos no plano alimentar desse paciente que não o que ele já estava acostumado. Só que assim o ortoréxico ou qualquer paciente que tenha transtorno alimentar, ele precisa sair com alguma orientação. Ele acaba tendo o profissional nutricionista como ruim
ou que não atendeu às expectativas, se ele não sai pelo menos com alguma orientação, nem que seja de forma geral, para que ele tenha um foco, que ele tenha um objetivo ali na frente que ele precisa alcançar para a próxima consulta. Então assim, talvez eu não faça o plano, mas eu trabalho com ele algumas metas, algumas questões nesse sentido. Há instrumentos validados ou para avaliação desse paciente. Eu desconheço na literatura se tem algum instrumento específico para isso. Provavelmente existe alguma escala, né, que possa mapear um pouco esse comportamento, mas do ponto de vista psíquico, né, uma boa entrevista de anamnese, uma boa entrevista clínica é suficiente para a gente identificar esses padrões mais rígidos com relação à alimentação. Como nutricionista clínica, eu atendo muitos pacientes doentes, né? Dentre eles é a doença hepática gordurosa não alcoólica, que está muito vinculada à obesidade. E essa obesidade, na verdade, acaba sendo uma consequência de um transtorno mental, como depressão, ansiedade, está muito vinculado a isso. Então a gente tem que trabalhar muito a questão do comer consciente, essa parte de tentar identificar o que é o gatilho para depressão, para ansiedade, e a gente aí trabalhar com os alimentos em cima disso. A gente não pode, por exemplo, fazer uma dieta muito restritiva, a gente tem que ir trabalhando com metas. Não tive ainda a experiência de trabalhar com a ortorexia. Claro, tem pacientes que têm uma preocupação excessiva com alguns alimentos ou com a questão dos industrializados, mas não se configura ainda uma ortorexia. A questão de atendimento nutricional para um ortoréxico é, de repente, tentar trabalhar os meios de comunicação, a questão da vinculação dele à mídia. Por exemplo, ele fica muito vinculado às dietas da moda ou à preocupação excessiva com a alimentação, principalmente essa questão do vegetarianismo, veganismo, né, que tem muita influência de amigos, de colegas, a preocupação de não comer nada que possa prejudicar essa questão dos agrotóxicos, alimentos orgânicos, tentar desfocar nesse sentido e tentar mostrar que uma alimentação saudável que não se vincule a uma estratégia específica pode sim também trazer saúde, e que se tudo que é excessivo, tudo que é demais em qualquer área, ela traz prejuízos também. Não é porque é saudável no sentido de comer orgânicos ou tentar não comer alimentos à base de proteína animal, mas que também, se de forma inadequada essa conduta for feita, pode trazer prejuízo também. Não estou dizendo que tenha que comer agrotóxico, mas também não ficar nessa neurose, esse desespero em cima dessa situação. Nesses pacientes, principalmente não só anoréxicos, mas os pacientes com transtornos mentais e transtornos alimentares, não tem como o nutricionista trabalhar de forma isolada. Ele precisa ter um acompanhamento psicológico junto, para que se trabalhe paralelamente as duas profissões, as duas habilidades e competências. Obviamente ele tem que ser interdisciplinar, tanto que muitos pacientes apresentam prejuízos para além dos prejuízos psicológicos. É fundamental a gente trabalhar em parcerias, e geralmente nesse caso, no caso da ortorexia, é interessante encaminhar tanto para o profissional da psiquiatria quanto para o profissional da nutrição. Então, esse trabalho interdisciplinar ele vai ser fundamental para o progresso e para a boa evolução